eu estou aqui com a professora Fernanda Abrão, da FAMINAS, o importante centro universitário de Belo Horizonte, Muriaé, que vem aqui falar com a gente sobre um tema muito importante para todo e qualquer educador, todo mundo que ama a educação e entende que a educação é para todos. Educação inclusiva, professora, é isso? É isso, David. Educação é para todos. Assim como você disse, eu acho que é o nosso carro-chefe. Lá na Faminas, a gente sempre pensa no melhor para a nossa comunidade. E a educação inclusiva, ela acabou chegando, né, na nossa instituição de uma forma muito natural, né, não só por conta de questões jurídicas, não por causa da legalização, mas porque a gente entende que no ensino superior tem espaço para todas as pessoas que buscam, né, a educação como forma de acesso, como forma de desenvolvimento pessoal e para a própria comunidade. Que bacana, né? Professora, então, para um leigo como eu, explica a diferença entre educação inclusiva e educação especial. Tem diferença? É a mesma coisa? Na verdade, a educação inclusiva ela não vai incluir apenas aquele que é deficiente, físico, intelectual. A educação inclusiva ela vai incluir também as minorias que a gente conhece. Então, existe sim uma diferença entre essas duas terminologias. Interessante, né? Então, me fala um pouquinho, Fernanda, sobre a sua experiência na Faminas, como que você implantou isso lá, como é que está o estado atual da educação inclusiva nesse importante centro universitário. Bem, quando eu estava na diretoria em 2022, nos primeiros dias de aula a gente recebeu aí uma solicitação de um intérprete. Eu fiquei pensando, intérprete, mas era de Libras. Por quê? Porque uma aluna nossa, da Medvet, né, veterinária, ela é surda e a gente precisava fazer as primeiras aulas e era necessário que tivesse um profissional dessa área. A gente não tinha, claro. E foi um processo incrível, porque foi muito desafiador. Nesse dia da aula inaugural, a gente teve, sim, o intérprete, mas aí surgiu uma pequena semente, a necessidade de ter não só alguém naquele momento em especial, mas para acompanhar as aulas dela. E aí essa trajetória começa desta maneira, que é muito interessante também. Na nossa instituição, a gente tem um curso que é de fisioterapia, e um dos projetos é de ecoterapia. A Helena, essa nossa aluna, foi uma das primeiras pacientes de ecoterapia lá atrás, quando ela era bebê. Você acredita, David? Nossa. E é por isso que eu falo que a educação ela é transformadora. Ela fez essa conexão, né, num tempo tão distante e a gente pôde aí, ela está cursando, ela está no 5º período na instituição e a gente acabou tendo que fazer inúmeras adaptações, formações dos nossos professores, aprendizado, tanto na parte de legislação, mas também nessa humanização que a gente acabou tendo que ter esse olhar. Mas Helena não é a única que está lá nesse projeto, sabe? A gente hoje tem um núcleo de educação inclusiva e a gente, além de formação de professores, né, para que trabalhem no ensino superior, a gente também tem uma série de outras ações de sensibilização da nossa própria comunidade acadêmica. Por quê? Você já viu quantas pessoas elas acessam o ensino superior hoje, David? Você acha? Bem pouca, né? Bem pouca. Você já ouviu falar de jovens adultos que são pessoas têm alguma necessidade, ou, na verdade, têm deficiência e estão no ensino superior? Não, é difícil, né? E quando aparece, vira notícia, né? Vira notícia, sim. E o mais assustador ainda é que o nosso maior problema não é o acesso, é a permanência dessas pessoas por uma série de questões. Porque o ensino superior ele não está adaptado, os professores não estão sensibilizados, a própria comunidade acadêmica também não. Então esse é um trabalho, sabe, de desenvolvimento da cultura da organização. E isso é o que a gente faz lá hoje na Faminas, a gente tem muito orgulho desse trabalho. Ah, que bacana, né? Como é que está hoje o estado de maturidade da educação inclusiva de vocês com relação à EAD? Vocês conseguem levar esse conceito também para a educação à distância? Como que isso é feito lá? Sim, David. Na verdade, a gente oferece, né, tanto os cursos presenciais e disciplinas em AD. A gente hoje não trabalha com um modelo exclusivamente AD, mas as nossas disciplinas, por isso até a gente conversou muito com vocês para buscar materiais, para buscar ferramentas adaptativas, a fim de que não só os nossos alunos, né, que são típicos, a gente tivesse condições de levar o melhor ensino, mais imersivo possível, mas e especialmente
para os nossos alunos que têm deficiência poderem também, e deficiências diversas, né? Então, não só auditiva, visual, né, intelectual, e a gente hoje com ferramentas como a que vocês têm, por exemplo, a gente tem uma luz no fim do túnel de esperança, de personalizar muito bem os nossos materiais e a aprendizagem deles. Muito bacana, muito bacana. E para você que está nos assistindo, que deve estar curioso, mas como assim? Que material é esse, né? Então, o Grupo Telesapiens hoje tem um conteúdo que ele é inclusivo, ele tem mais de 30 recursos de acessibilidade, que vai desde limitações auditivas a visuais também, né? Pessoas também com problemas de dificuldade cognitiva, né? Dislexia, etc. Então, são mais de 30 recursos que estão lá embedados da trilha, né? Aí tem o intérprete de Libras automático, movimentado por IA, né? Que é uma coisa que ajudou bastante a gente, né, a levar essa inclusão para o conteúdo, tá? Então isso aí já é algo que a gente vive. Mas assim, nós somos editora, né? Então do nosso lado, a gente vive a tecnologia, a gente vive a entrega do conteúdo, mas só vocês é que sabem realmente como que isso dói lá do outro lado, como que vocês podem tratar isso do lado de vocês, né, professora? Com certeza. David, as ferramentas, elas sim, são inúmeras, como você relatou, e é muito interessante porque para cada uma desses nossos alunos, a gente pode usar um grupo diferente de ferramentas para auxiliar, né, na construção dessa trajetória de aprendizado e do próprio conteúdo. Então, é isso que nos motiva também, né? Buscar parceiros, conversar com pessoas. Um evento como esse, por exemplo, para a gente ter assim, a oportunidade, né, da gente se conectar, da gente convergir. Nosso maior propósito, que é a educação para todos mesmo. Claro, claro. Inclusive, professora Fernanda, a nossa missão, né, que está lá no site do grupo, né, tá no site das nossas empresas, está no nosso estatuto social, é uma frase que, para mim, né, que eu sou um dos fundadores da instituição, né, da nossa empresa, se tornou um mantra, tá? Que é educação de qualidade para todos em todos os lugares. Então isso é meio que um mantra para a gente, que a gente repete toda vez que a gente acorda e vai trabalhar, né? A gente acorda, a gente se levanta e a gente diz, olha, hoje a gente vai inventar, a gente vai inovar algo que possa levar a educação de qualidade para todos e todos os lugares. Só que quando a gente fala isso, né, e a gente olha para essa tua experiência com a educação inclusiva, a gente fica, nossa, muito feliz em saber que a gente consegue construir alguma coisa, consegue levar para o outro lado algo que faça diferença na vida dessas pessoas, né? Só que as diferenças sociais são muito grandes e quando a gente fala de educação inclusiva, a gente também, internamente, eu não sei se isso tem a ver com a educação inclusiva no sentido estrito da palavra, no sentido científico, mas eu vejo também muita dificuldade de inclusão social também, né? Ou seja, uma dificuldade grande que as pessoas têm não só de acessar o conteúdo, né? Porque tem um problema auditivo, porque tem um problema visual, mas a dificuldade pelo simples fato de não ter dinheiro para pegar um ônibus, às vezes. Por não ter dinheiro para se locomover, né? Ou mesmo não ter tempo para estudar porque tem que trabalhar e alimentar a família. Tá? Professora, você considera isso como fazendo parte da educação inclusiva? Com certeza. Quando você falava, vinha uma história inteira na minha cabeça. Né? A nossa, principalmente Muriaé, que é a sede, né, da instituição que eu trabalho há 22 anos, sabe, David? Por isso, a instituição faz parte da minha vida também. Eu entendo quando você fala, quando esse brilho no olho também. Eu vinha, a gente atende uma população de mais ou menos 200 quilômetros de raio. Então, eu tenho alunos de várias cidades pequenas que vão ali para o nosso centro universitário lá na Faminas. E, exatamente, depois da pandemia, com várias outras questões sociais, a gente percebe que a gente precisou, éramos extremamente presenciais no início. A gente teve que evoluir. Antes a gente só tinha 10 disciplinas, hoje a gente tem 67. Hoje os nossos alunos não precisam estar se movimentando tanto como faziam antes. E a nossa maior preocupação é continuar com o padrão de qualidade Faminas, que esse aí é indiscutível, qualidade no ensino. Como é que a gente ia levar isso para essas pessoas? Então, o nosso projeto, ele é um projeto muito preocupado e pautado no desenvolvimento social da nossa comunidade, em levar possibilidades, criar pontes para que essas pessoas que têm dificuldades econômicas, como você falou, ou até questão de logística mesmo, né, de trânsito, né,
Tem pessoas que trabalham o dia todo e não conseguem pegar uma condução ou pagar por ela também para estar na nossa instituição. Então, o nosso objetivo também é esse, né? A gente buscar outras formas de pensar a educação para que mais pessoas possam se beneficiar desse grande, acho que é uma dádiva mesmo, que é ter conhecimento e poder transformar a sua própria vida a partir da educação. É verdade, né? E quando a gente pensa dessa maneira, a gente encara a educação à distância como um grande instrumento de inclusão, né? Então, imagina, por exemplo, uma tribo indígena, né, no meio da floresta amazônica, como conseguir formar um profissional ali dentro, né? Como conseguir levar conhecimento, levar educação, levar melhoria de qualidade de vida por meio do conhecimento para uma tribo que está lá no meio do nada, né? Então, isso é que é a magia da educação à distância, é isso que nos move, né? E que nos leva a pensar cada vez mais em inovar e levar a educação para todos e todos os lugares, que é o nosso propósito, né? Mas aí, quais são os próximos passos, ideias, inovações? O que é que vocês pensam aí no médio prazo, longo prazo? Fala pra gente. A gente tem um projeto muito querido, que é a Famílias Digital, né? Que é essa possibilidade também propor, né, não só o ensino presencial, né, que a gente já tem e utiliza os percentuais, né, que a legislação nos permite, mas também um novo modelo exatamente para atender. Hoje a gente falou desse apagão, né, das licenciaturas, a gente fala do número cada vez menor de professores. Hoje uma colega nossa estava numa palestra de manhã falando, né, do número muito pequeno de professores, né, no estado de Minas Gerais, por exemplo, que é o estado de nossa origem. E a gente se preocupa muito com isso. Muitas instituições fechando suas portas. Hoje a gente tem índices assim, de mais de 1.000 cursos de licenciatura que já tiveram seus processos para extinção dentro, né, do EMEC. Então a gente vê esse cenário que é muito preocupante, mas também como oportunidade. Então a gente, com o nosso selo de qualidade de educação, a gente está buscando também criar um portfólio desses novos cursos a fim de atender essa população que está ficando carente em relação a instituições sérias que vão realmente fazer formação, além dos nossos cursos de graduação que já tem aí, né, já levaram para o mercado e estão retroalimentando essa nossa comunidade dessa forma tão espetacular, sabe, David? Verdade, né? E a gente tem acompanhado o regulatório, né, as mudanças recentes que aconteceram e às vezes ficamos um pouco estarrecidos, né, com a visão do Ministério da Educação com relação a isso, né? Por exemplo, eu até entendo a preocupação de você aumentar a presencialidade em cursos como enfermagem, né? Desde que essa presencialidade seja focada na prática, né? Realmente na certificação dos skills, né, que esse estudante tem ao lidar com o corpo humano, ao lidar com, enfim, né? Afinal de contas, estamos lidando com vidas. Mas quando você olha para a realidade de alguns outros cursos, como direito, pedagogia, né, e principalmente licenciaturas, fica aquela pergunta, né? Nossa, por que eu preciso de 40% de presencialidade num curso semipresencial na área de pedagogia e licenciatura? O que eu faço com esse aluno, né, que precisa se formar, precisa ser um professor que mora lá na Amazônia? Como que eu faço para superar isso? Como é que você vê esse vale, essa lacuna aí entre a legislação educacional e as reais necessidades de formação do professor? Olha, David, é um assunto assim muito muito delicado, né? Porque a gente vê inúmeros interesses aí nessa mesa e o que eu acho mais sério é a gente não se preocupar com quem realmente está lá na ponta, que é esse aluno, que é essa pessoa que está buscando, né, a partir dessas políticas também. A gente tem aí a Universidade, né, Aberta do Brasil, que foi uma das políticas mais interessantes que a gente teve na década de 90, exatamente para levar a educação a esses rincões do Brasil que eram assim, era quase achar que essas pessoas elas não podiam ter acesso à educação porque não existia estrutura para elas, né? E é muito complexo. Então, e eu acredito, nós acreditamos muito lá na Faminas, na necessidade dessas discussões, por isso estamos aqui também, para que a gente também garanta, né, nesses debates, uma conversa e diálogo mais aberto em relação às políticas que começaram a entrar em vigor. E também diretrizes mais claras, né? A gente precisa das nossas diretrizes de qualidade, que precisam sair, para a gente entender como é que a gente vai seguir os nossos passos.
abrir esses fóruns, né, que a gente está tendo com o Ministério da Educação, para a gente entender como essas políticas vão se organizar a fim de que, de fato, a gente consiga, mais uma vez, levar a educação para todos, porque isso não pode ser apenas uma fala, ela precisa ser uma prática. E sabe aquela coisa de professor para professor? Que eu acho que um dos pontos mais importantes da educação é quando a gente realmente faz o nosso dever de casa. A gente olha para a nossa casa e entende o que de fato está precisando, o que de fato está funcionando, como isso realmente, quais os indicadores. Se a gente pegar, a gente tem uma pesquisadora, a Débora Leal, mineira, fez uma apresentação hoje muito assertiva sobre esse assunto. Ela nos falava de como a gente tem aí algumas inconsistências, até nesse discurso, né, institucional, né, do Ministério, falando e alegando que as licenciaturas elas estão em AD, no modelo EAD, elas diminuíram os nossos indicadores do PISA. Isso não é verdade. Se a gente avaliar anteriormente, em mais de 2 décadas, a gente vai perceber que a gente não tinha uma crescente em AD no Brasil como agora a gente tem, mas, ao mesmo tempo, os nossos indicadores do PISA também eram menores do que a gente está tendo hoje. Então, são algumas falas que são discutidas, né? E a gente precisa ser críticos como educadores que somos para poder buscar, sim, que o marco regulatório ele é importante também, porque é indiscutível. Eu falo, porque, como eu te falei, a nossa instituição ela trabalha sempre com qualidade, a nossa infraestrutura ela é excelente, e a gente concorria de uma forma muito desleal com algumas instituições que não eram sérias na educação. Então, nesse aspecto, eu acredito que o marco seja extremamente positivo, mas ele não pode ser punitivo. Ele precisa, até para a gente que é pequeno, né, do ponto de vista em comparação com outros grupos no Brasil, a gente fica inviável seguir tudo o que está ali posto no novo marco. Então, é muito importante essas discussões, essas reflexões, para que a gente também avance, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente realmente tem que separar aqueles que têm qualidade, mas a gente tem outros indicadores, outras formas de fazer isso também, né, David? Pelo menos é isso que eu acredito. Com certeza, né? E como você falou, o marco regulatório ele veio como um freio para a expansão, né, para a política expansionista de alguns grupos, né, educacionais que não compartilham o nosso propósito de levar a educação de qualidade para todos, mas ela veio também trazer várias oportunidades, porque no que a gente também impede a expansão de quem não trabalha sério, abre um espaço bom para quem trabalha sério, né? Então, como a Faminas, né, como outras instituições de ensino, a gente vê que dá para a gente, digamos, dentro de um campo mais limpo, né, ou seja, mais saneado, mostrar valor, entregar valor para quem realmente quer uma educação de qualidade, né? Então é isso, professora. Eu assim concordo plenamente com a tua visão, tá? Acho que a educação inclusiva é muito mais do que você oferecer um intérprete de Libras, exato, né? Ou de um teclado em braille, né? Vai muito além, vai realmente nesse propósito de levar a educação de qualidade para todos, em todos os lugares. Queria ouvir de você o seguinte: qual é o seu conselho para as faculdades que estão hoje buscando, né, serem mais inclusivas para os seus alunos? Qual o conselho, a recomendação que você entrega aí para educadores, gestores educacionais? Eu acho que olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro e a gente olha para a nossa comunidade, a gente vai entender exatamente o impacto que as nossas ações, como uma instituição educacional, ela pode mudar a economia, a cultura, ela pode melhorar a saúde, vários indicadores. E a gente é tão responsável com isso, sabe, David? A gente olha muito para dentro da nossa casa, Faminas, porque muitos dos nossos egressos hoje estão gerindo a nossa cidade e gerindo a nossa região. Então, se a gente não olhar para dentro da formação dessas pessoas, o cuidado que a gente tem, é muito mais do que soft skills e hard skills para perfil de egresso. É entender o que aquela comunidade precisa. E é por isso que a gente precisa personalizar. Cada região precisa entender como é que ela pode fazer educação, como ela pode criar estratégias para se desenvolver. Então, olhar para dentro, olhar para os valores, entender qual é o nosso propósito como missão institucional. Eu acho que é talvez o meu conselho ou até uma partilha que eu posso fazer aqui com você e com vocês hoje. Maravilha. Olhar para dentro, educação inclusiva também é social, né? E
Propósito, né, professor? Propósito. Propósito para quem entrega educação é muito importante. E todo o resto vem, né? Vem dinheiro, vem prosperidade, vem sucesso, contanto que a gente faça o que gosta, o que ama e tente entregar da forma mais honesta e transparente possível aquilo que nós temos de melhor. Não é isso? Exato. Professora Fernanda, muito Eu obrigado que pela sua agradeço, contribuição. David, muito. Obrigado pelo Obrigada. aprendizado. E obrigado a você que está nos assistindo agora. E se preparem, né? Nós temos muitas outras conversas bem elucidativas, bem edificantes. Nós vamos ter com muitas outras personalidades, como a professora Fernanda que está aqui. Muito obrigado para você. Professora, até a próxima. Até a próxima. Obrigada.